Oi, gente, boa noite, bom fim de semana pra vocês, né? E que frio, né? Eu fui na cidade hoje, mas eu passei um frio, fui com essa blusinha e um outro casaquinho, mas eu passei um frio, nossa, muito frio a cidade. Nossa, eu até me arrependi, falei, o que eu fui fazer na cidade hoje, né? Gente, mas muito frio. Mas a gente tinha que ir, né? Mas não deu certo, o que eu queria fazer lá, eu fui e perdi minha viagem. Mas a gente teimoso, queria ir, falei, vou ir lá, vou dar uma pesquisada, e não gostei de nada e voltei. Bom, mas é isso aí. Mas tá muito frio, né? Muito frio, né? Mas tá bom, podemos reclamar, né? E como Deus é bom, né? Hoje a gente sempre tem que orar, louvar a Deus, Deus é maravilhoso. E eu tenho que agradecer a Deus por essa semana abençoada que Deus construiu na minha vida e na minha casa. Hoje Deus me deu um livramento muito grande na minha casa. Glória a Deus. E a minha tia, ela caiu e eu não sabia que ela caiu, porque quando ela gritou, eu achei que ela tava. Como ela tem uma maneira de andar gritando, assim, de jeito ela falar alto, gritando, eu achei que ela tava. Caiu as panelas lá na cozinha, eu achei que ela tinha derrubado alguma coisa. Na verdade, ela tinha caído, né? Aí passou um tempo, eu fiquei assim, escutei o barulho, mas eu pensei, ela deve estar orando, porque na minha hora que a oração é ela ora alto, né? E eu fiquei assim, né, estranhando, mas um silêncio. Aí depois ela me chamou, Lígia, vem aqui. Ela falou mesmo, Lígia, vem aqui. Aí eu cheguei, aconteceu alguma coisa na cozinha dela, deve ter roubado alguma coisa. Ela tava no chão caída. Aí eu me assustei, né? Eu falei, meu Deus, eu me levei um puta de um susto. Aí eu falei, meu Deus, quebrou o fêmur. Só falta ela agora quebrar o fêmur, né? Porque ela nem pode, porque ela já tem problema na bacia, né? Mas graças a Deus, Deus livramento que ela levantou, ajudou ela a levantar e ela não quebrou, ela só machucou. Eu falei pra ela que queria chamar SAMU, que queria ir no médico, disse que não. Mas é bom ela, na semana ela tirar um raio-x talvez no médico particular, né? Porque o SAMU é só urgência, os médicos são muito frios, só ali é socorrista, né? Mas a gente se preocupou, né? Porque ela tem idade também, né? Já tem uma que quebrou o fêmur, né? Agora, meu Deus, eu falei, gente, só faltava, né? E o caso dela é mais complicado, porque ela já tem problema na base, ela já levou um tombo já, né? Mas Deus deu um livramento, graças a Deus. Não sei se ela bateu a cabeça, não me falou, mas eu fiquei assustada, né? Falei, meu Deus, eu dei um susto. Acho que foi por isso que eu fui pra cidade desanimada também, que eu tinha que ir lá, mas e a gente fica um pouco assustado, né? Quando cai uma pessoa dentro de casa, a gente fica com medo de machucar, ainda mais eu que já passei por isso, né? A gente fica um pouco assustado. Mas graças a Deus o Senhor é maravilhoso. É por isso que a gente tem que orar, né? Porque eu tinha recebido uma palavra ontem forte, né? Para tomar cuidado, orar sem cessar, para que resistir o inimigo, né? Essa palavra que eu vi, né? Resistir depois eu vou ver qual é a palavra direitinho. A sala do inimigo, porque o inimigo está ao redor, né? Sabe quanto mais você ora, você louva a Deus, você mais você. E ele tem raiva, né? Então você tem que se revestir com a armadura de Deus. Qual é a armadura de Deus? É a palavra do Senhor, né? E o louvor também é importante, né? Então a gente está louvando, a igreja também levantou contra a igreja, a maioria das pessoas estão doentes, a igreja está praticamente vazia, porque as pessoas estão gripadas. Aí todo mundo fala que isso é normal, não é normal não, irmão. Tem muita coisa na nossa vida que não é normal não, todo mundo parece que é normal. É isso que o inimigo quer, é normal ficar gripado, não é não, tomar cuidado, nós temos que orar. A igreja está orando, nós estamos fazendo um jejum espiritual mesmo, para Deus proteger o seu servo, nós pedir perdão pelos seus pecados e nos revestir, né, com a armadura, com a palavra do Senhor, nos dar força, coragem para enfrentar as lutas e os ataques, né, que vem sobre a nossa vida. Nós estamos, né, todo mundo tem que orar e vigiar, orar e vigiar. E a palavra foi hoje no culto também, né, e orar sem cessar, porque a gente não sabe a hora que vem, se aconteceu. Nós temos que se revestir da palavra de Deus, não podemos ficar dormindo, não, as coisas não estão no mundo tá assim parado, mas as coisas não estão certas, assim, tá calmo, é perigoso isso. Não pode ficar, a guerra tá rolando lá fora, o negócio tá feio lá, não pode ficar dormindo não, tá? Vamos orar ao Senhor, amém? Busque a Deus, enquanto se pode achá-lo, tá na palavra, amém? Bom, irmãos, então hoje foi assim que eu não acordei e eu parei com o Salmo 47 e eu vi que nós estamos no mês de louvor e adoração, né? E o salmo tudo tem a ver com adoração, né? Porque também o salmo expressa o amor, a autoridade do Senhor, a soberania de Deus e sempre o agradecimento e aos pedidos de socorro, de súplica, de aclamação, de gratidão, né? Agradecendo o nome do Senhor, porque Ele é soberano em tudo que faz, Ele é dono de tudo, nas nações Ele tem o poder de tudo, a autoridade é dele, está no trono da glória e tem autoridade sobre todos nós, além de tudo sobre a terra, é Ele que manda, amém? O controle de tudo está na mão dele, nada passa de perceber da mão dele. Ele está no controle de todas as coisas, amém? Então, o Deus aqui no Salmo 46 é Deus é o rei da terra, é o rei da glória, é o rei do céu e de todos nós, amém?
Então, o Salmo 43 ele já dá aquela introdução, já no começo, assim, no versículo 1, fala: batei palmas, todos os povos se celebrai a Deus com voz de júbilos. Todos nós temos que bater palma, adorar o nome do Senhor, louvar o nome de Deus, amém? Engrandecer o nome de Deus, exaltar o nome do Senhor, porque Ele é o dono da terra, de todas as coisas que há, com júbilo de alegria, com cântico, com salmos, né? Aleluia, com instrumentos musicais, isso para adorar o Senhor. Ele é dito da honra agora, amém? Então, aí no versículo 2, pois o Senhor é altíssimo, Ele é tremendo, Ele é o grande rei de toda a terra. Então, reclama: tu és o rei dessa terra, tu és o rei desse povo, é o Senhor das nações. Ele é o Senhor das nações. Ele que tem o domínio de todo o reino, de todos os governos e todas as autoridades. Ele tem o domínio de todas as coisas, viu? É Ele que é o dono de todas as coisas, amém? É Ele que criou as nações, não foi um homem, é o Senhor, amém? Oh, glória. Ele nos submeteu aos povos e sob os nossos pés as nações. Deus é o Senhor das nações. Ele dá autoridade para o homem também. E dá autoridade, como ele deu lá em Gênesis, ele deu ao homem autoridade sobre todas as aves, todas as espécies de seres viventes. Ele deu domínio sobre o homem sobre a terra. O Senhor deu essa autoridade ao homem. Claro, como ele pecou lá em Gênesis, né? Mas o Senhor deu, né? Só que o Senhor também ele submeteu aos povos, que todos os povos, todos nós que temos que congregar o nome do Senhor, se unir, né? A terra inteira se unir e congregar o nome do Senhor, né? E o Senhor, todas as nações, todos têm que se prostrar diante do Senhor, céus e terra, tá? Tem que se prostrar, santos e anjos, reis, autoridades, governos, todos têm que se prostrar diante do Senhor. Acredito na honra agora, amém? E escolheu a herança, a glória de Jacó, que ele amava. Jacó, a gente sabe que ele fala de um orgulho, né? No caso que se refere o povo, né? Mas também fala assim como uma herança, né? A herança seria o quê? A herança é os filhos ungidos, os filhos escolhidos, aqueles que obedecem, são fiéis a Deus também, amém? O que o Senhor fala. Ele subiu, Deus, por entre as exclamações, o Senhor som da trombeta. Então, o reino, Deus fala também sobre o reino, né? Todas as nações, todos os povos, toda uma mesma língua adorarão, dobrarão seu joelho diante do Senhor, dirão que ele é o Rei da glória, é santo, todo o reino saberão que a justiça, o amor, né, o Senhor, o reino de Deus virá, né? Então, sobre todos nós. Então, ele já está entre nós, amém? Então, nós temos que agradecer, engrandecer o nome do Senhor, porque ele está no trono da glória, né? E tem toda autoridade sobre todos nós, amém? Então, todos nós temos que entender que nós temos que aclamar o Rei da glória, o Santo de Israel, o Deus poderoso, amém? Está no seu trono, no trono da glória, amém? Então, aclamar o nome do Senhor. Salmodiar a Deus, cantar louvores, saldiar o nosso Rei, cantar louvores. Temos que adorar o Senhor em todas as circunstâncias, como falando sobre o Salmo, adorar o Senhor pela sua grandeza, sobre a sua soberania sobre todos nós, sobre o seu poder, sobre a sua graça, sua misericórdia, e tudo que Deus tem feito, os feitos de Deus sobre toda a terra, e todas as maravilhas que o Senhor fez e faz diante de nós, amém? Glória a Deus, aleluia. Ele é o Rei da glória, é poderoso, é santo, e Ele tem o domínio de todas as coisas, Ele tem o poder dele, é Ele que emana o poder, Ele faz aquilo que Ele apraz, né? E a terra está nas palmas das tuas mãos, né? É Ele que sabe quantos grãos tem a areia do mar, né? Ele que dá o limite para as águas, glória a Deus. Ele é o Rei da glória. Ele passeia sobre as nuvens. Amém? Ele é dono de todas as coisas, aleluia. Deus reina sobre as nações. Deus se senta ao seu trono. Então, ele é o Rei. Está sentado no trono da glória, aleluia. E ele é o Senhor das nações. Ele é o Rei da glória. Ele é o poderoso Deus de Israel, né? Então, ele que reina, ele que manda. E todos, vai chegar o dia da vida do Senhor, ele vai estar lá no trono da glória. E todas as pessoas vão falar vão adorar o Senhor. Todos os povos se reunirão, todos os mundos adorarão, dirão que Ele é o Rei da glória, Ele é santo, Ele é Deus. Só Ele, somente é dele, Criador dos céus, até tudo que é o Senhor, tudo é obra das mãos do Senhor, louvado seja, amém? Esse dia vai chegar, glória a Deus, aleluia. Já está indo, né? Já está vindo o Rei da glória. Os príncipes dos povos se reúnem ao povo de Deus de Abrão. Isso é uma promessa aqui no final. Abrão é o pai das nações, né? Então está falando da vida do Senhor, amém? Ô glória. Então, Abrão é considerado o pai das nações. As nações são todas, né? Então a gente fala sobre a vida do Senhor aqui, do Rei da glória, né? Todos os povos se reunirão, todos nós se reuniremos, toda uma só voz.
um só louvor, uma só adoração somente a Ele. Agora todos serão uniremos, né? É uma promessa de restauração sobre nossas vidas, de transformação sobre todos nós, amém? Oh, glória. Anuncia o reino de Deus, aleluia. Porque Deus pertence aos escudos da terra e Ele exaltou gloriosamente. Ele está sentado na glória, Ele é glorioso, né? Majestoso, Rei da glória e todo-poderoso. Então, nós temos que adorar ao Senhor, prestar louvores ao nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, porque Ele é o Rei e a sua grandeza sobre tudo que há, sobre tudo que há na terra e tudo que há. Porque tudo é obra do Senhor, tudo que existe é obra do Senhor. Tudo que acontece é obra de Deus. E mais que a gente não entenda as coisas, nem temos que entender, nós temos que confiar, ser fiéis à palavra, porque o Senhor é fiel, né? A sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre, glória a Deus, aleluia. Então nós temos que exaltar o nome do Senhor, adorar o nome do Santíssimo Deus Eterno Pai, Rei da Glória, Senhor dos Exércitos. Eu sou o grande El Shaddai, Adonai. Nós temos que glorificar o nome do Senhor, a grandeza do Senhor sobre nossas vidas, porque é Ele que controla, Ele que tem o domínio da nossa vida. Mesmo diante de situações difíceis, de adversas na nossa vida, é o Senhor que nos protege, que nos acode. É por isso que nós temos que orar, sem cessar, clamar o nome de Deus, né? Pedir ajuda ao Senhor, porque é Ele que nos vai alimentar, vai sustentar, vai nos dar força, coragem, né? Para nós vencer o desafio, porque é só Deus que pode mudar qualquer situação. Só Deus que pode mudar qualquer cenário que nós estamos fazendo. Só Deus pode nos ajudar em qualquer circunstância, em qualquer dificuldade. Só Ele pode. Ninguém pode mais. Tem coisas que nós não podemos. Quando nós fazemos nossa escolha das nossas mãos, a força do nosso braço, nós erramos, nós pecamos, nós desviamos, né? E nós caímos, nós perdemos a fé, às vezes, muitas vezes, no percurso, porque às vezes o processo ele é dolorido, mas nós temos que ter força no Senhor. Nós não vamos conseguir vencer o deserto sozinhos. Deus tem que estar lá conosco. Por isso nós temos que contar com a ajuda de Deus. Nós temos que buscar a Deus, guardar a palavra, ver de acordo com a palavra do Senhor, o mandamento de Deus, e obedecer principalmente. Porque a obediência é tudo. Quando nós obedecemos a Deus, nós tememos a Deus, nós reconhecemos o poder de Deus e nós não podemos viver sem a grandeza do Senhor. Nós não podemos viver sem o poder de Deus, sem a bondade do Senhor, sem a misericórdia dele, porque nós somos dependentes, toda a humanidade é dependente de Deus. Mesmo que as coisas estão acontecendo, mas Deus está vendo, Deus vê tudo. Ele fala que até o dia do mal vai ter o dia do fim. Então nós temos que confiar na palavra do Senhor, amém? Então nós temos que adorar esse Deus, esse Rei da terra, da glória, do Santo de Israel, nosso Deus eterno, Rei, Senhor nosso, porque Ele é dito da honra e da adoração. Nós temos que exaltar o nome do Senhor, céus, terra, tudo que há. Declaramos, rasgue os céus, proste o mar diante de todos temos que prestar louvores ao nome do Senhor. Ser grato ao que ele é e o que Ele faz por nós, né? A nossa gratidão tem que ser todo dia, Deus. Não importa se está feliz, se não está triste, adora o Senhor, amém? Porque Deus merece dar honra e glória, né? Então, eu desejo um fim de semana, para você estiver passando uma dificuldade. Ontem eu ouvi o pastor falar uma coisa muito interessante. Olha que Deus está falando totalmente com a gente através desse meio de adoração. E eu, como estou no salmo aqui, Deus falou assim para a palavra ontem sobre a oração. Nós temos uma mania de orar. Toda vez que você orar, ai pai, eu preciso disso. Ai meu pai, eu preciso disso. Eu preciso... Tudo bem. Pedir e recebereis. Está na palavra do Senhor, amém? Deus fala também que nós pede mal, né? Então você tem que saber orar e saber pedir. Agora, Deus deu um direcionamento onde que o pastor pregou sobre como devemos orar. Primeiramente, como a gente deve orar. A gente ora assim, Senhor, eu quero isso, me proteger e faz isso. Não. A primeira coisa que você tem que fazer na hora que você começar a orar é agradecer a Ele. Começar a exaltar o nome do Senhor, meu Deus, meu Pai, Rei da Glória Santo. Pai, eu agradeço por esse dia, pela minha casa, pela minha família. O Senhor me dado força, coragem para enfrentar esse dia. Essa semana foi abençoada, o Senhor esteve comigo, me ajudou, me sustentou. Nós temos que orar assim. Aí depois que nós orar, agradecer a Deus pela grandeza, pelo poder, pela ter nos ajudado. Aí você, Pai, eu sei que eu não sou uma pessoa, eu tenho meus pecados, meus erros, mas eu estou tão necessitando dessa graça. Eu sei que pelo Senhor nada é impossível, você vai falando da palavra. E também vai glorificando o Senhor. O Senhor nada é impossível para aqueles que creem, aqueles que verão a glória do Senhor. Então vai exaltando e vai falando da palavra de Deus também. A oração tem que ser assim, tá? O pastor falou que isso é uma oração que é na palavra de Deus. Isso aí, Deus gosta disso. Deus quer que a gente exalte o nome dele. Até
através principalmente da palavra dele, que você saiba o que você está falando, Senhor. O Senhor fala que nada é impossível para aqueles que creem. O Senhor fala também que para aqueles que creem, o Senhor verão a glória de Deus, Pai. Nós estamos precisando do Senhor estar na nossa vida, estar na minha família, me ajudando, me sustentando, minha casa. Nós estamos passando dificuldade, tanta coisa, mas o Senhor diz que tudo é, que não, meu Deus, temos que ser fortes, temos que ser corajosos, nós temos que agradecer, nós temos que exaltar, pedir ajuda e pedir o socorro do Senhor. Deus vem no nosso corpo, vem nos ajudar, amém? Essa é a oração que nós temos que fazer, amém? Isso que o pastor ensinou a gente fazer, é uma oração, porque muitas vezes a gente fala, Senhor, eu quero isso, quero aquilo, só fala, não, eu querer, aí me ajuda isso, e a gente esquece de primeiramente exaltar Ele, primeiramente agradecer, ser grato a Ele, falar, ó Senhor Deus do universo, Rei das terras, santo, majestoso, Rei poderoso, Senhor de Israel, eu sou, eu Shaddai Adonai, Senhor dos exércitos. Nós temos que começar a exaltar o nome dele. Aí sim, obrigado, Senhor, pela minha família, vai agradecer pelo me levantado, eu vou trabalhar, o Senhor me ajuda, onde o Senhor me acompanha, o Senhor está lá, que eu sei que o Senhor está comigo, não tenho que temer nada, e você temos que orar assim. O pastor falou que nós temos que orar assim a oração, amém? Uma oração exaltando e confirmando a palavra de Deus, que nós cremos no nosso coração, que Ele estando conosco, Ele não vai nos ajudar em todas as situações, amém? E vem nos socorrer, glória a Deus. Então eu desejo um fim de semana abençoado, que Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor, amém? Que ela dê força, coragem, né? E que você mantenha a fé no Senhor, no Altíssimo Deus Eterno Pai, né? Glória a Deus. E que persevere na oração. E orar é sem cessar, gente. Orem, tá? A gente vê que tá calmaria na nossa vida assim, mas não deixa de orar, não. Essa calmaria é tomar um pouco de cuidado, né? Tem que orar. A gente nunca sabe onde a hora que vem o ataque, né? Ore. Exalte o nome do Senhor, ore pelo Senhor. Que Deus, com certeza, se nós orar, clamar o Senhor, Deus, Ele vai vir nos socorrer, vai vir estar aqui nos ajudando, sustentando todos os dias, amém? Deus abençoe o seu fim de semana, receba a palavra do Senhor no coração e que Deus fortaleça, dê força, coragem e que persevere na oração, no louvor e sejam gratos a Deus todos os dias da sua vida, amém? Porque Ele merece, Ele é o Rei da glória, de que louvor da oração louvado seja, amém? Tu és o Rei dessa terra, Tu és o Rei desse povo, é o Senhor das nações, Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz dos cansados. Ninguém é como nós, ninguém é glória louvado seja o nome de Jesus, Senhor. Ninguém é como nós, ninguém é glória louvado seja o nome de Jesus, Senhor. Ninguém é como nós, as grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Gente, eu vou desligar que vai acabar a bateria. Tenha uma boa noite, fique com Deus e a paz, grandes coisas estão por vir sobre a nossa vida e vão acontecer nesse lugar onde você está, na sua família e na minha vida, da minha família. Se você crê na palavra de Deus, amém? Tenha uma boa noite, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia.